As pandemias, elas trazem mortes em massa num curto espaço de tempo, o que traz implicações psicológicas diversas. A morte não esperada, que é o que tem acontecido, um processo muito rápido de morte. Além disso, o Covid-19, a partir da pandemia, você teve que se adequar às medidas adotadas para conter o número de infectados, como, por exemplo, o distanciamento social, que dificulta as interações entre as pessoas, entre o ciclo socioafetivo, entre a rede socioafetiva, seja das relações com amigos, como familiares. E o que é, então, um luto normal e um luto que começa a se complicar e pode até se tornar um adoecimento, uma doença. Nós sabemos que de 10 a 15% das pessoas que perdem um ente querido têm dificuldade de elaborar o luto. No luto, as pessoas apresentam tristeza, insônia, falta de apetite, muitas vezes perda de peso. Existe uma exaustão física, como foi dito, a própria insônia no relato de caso, e também uma exaustão psicológica. E o luto, ele tem características comuns, em alguns momentos, com a depressão, por exemplo. E existe uma confusão em alguns momentos em relação a estar no processo do luto, isso é normal, ou não, está se deprimindo. No luto complicado, a pessoa se mantém presa ao passado de uma forma que ela se sente impedida de construir novos caminhos, novas possibilidades e entrar numa nova fase da vida depois de uma perda. A pessoa, é como se a pessoa fizesse um pacto consigo mesma de nunca mais amar, de não se sentir mais prazer, de não poder mais ser feliz e tocar a vida adiante. E pode, e devemos tocar a vida adiante após uma perda, sim. E existem fatores que a gente chama fatores de risco que pode favorecer a esse luto complicado, como mortes repentinas, situação de hospitalização, como foi relatado, onde o doente é deixado no hospital e muitas vezes você não tem mais contato com a pessoa e não consegue se despedir da pessoa. A perda de mais de uma pessoa próxima também pode fazer com que o luto se desenvolva de forma complicada. A fragilidade de apoio da rede socioafetiva, dos amigos, dos familiares, onde você não tem uma estrutura de acolhimento, de proximidade, onde você pode compartilhar a sua dor. Outro fator é a não realização do ritual funerário. É muito importante para a gente esse ritual que a gente vivencia, cada um no contexto da sua cultura, esse processo do velório, do enterro, onde você recebe pessoas para compartilhar junto à dor da perda da pessoa amada. Nós nos vinculamos, nós amamos e a gente se apega, e é o preço que a gente paga no processo do luto da dor. Tem como fazer diferente? Não, esse é um processo normal do ser humano. Existe também o sentimento de culpa, que nesse contexto da pandemia, muitas pessoas acabam se responsabilizando por ter infectado a pessoa falecida. Ela procura também um responsável pela dor e não aceita a impotência diante da morte. Como, por exemplo, direcionar um sentimento de raiva com o médico, com o hospital, de alguém que esteja envolvido na morte, ou um direcionamento a questões internas de responsabilidade da dor autodirigida. Sabe aquela coisa que a gente ouve? Se eu tivesse chegado mais cedo, se eu tivesse levado antes para o hospital, se eu tivesse levado para outro hospital, ou eu deveria ter percebido os sinais, eu não deveria ter saído do isolamento. Isso só alimenta uma culpa.
nós não temos culpa desse vírus ter se desenvolvido. O vírus está aí e a gente precisa tomar cuidado e nos acolhermos. E os indicadores? Quais são os indicadores de reações de um luto que não está sendo resolvido? O que a gente pode observar? Por exemplo, a pessoa que está com dificuldade de desenvolver esse processo do luto, ela não consegue falar da pessoa morta. Ela fica relutante, por exemplo, em mexer nos pertences da pessoa que morreu após um longo tempo. São indivíduos que fazem mudanças radicais no estilo de vida após a morte da pessoa, como, por exemplo, se distanciar de amigos, de familiares. Todos esses indícios podem estar revelando um luto não resolvido, uma dificuldade de lidar com a perda, até chegar a ter uma fobia da doença, uma fobia em falar de morte. E a depressão, né, que é uma das doenças que a gente pode confundir. O humor deprimido na depressão, ele é duradouro, ele é mais intenso, e raramente a pessoa sente alívio dos sintomas. Então, aquilo que era sentimento no luto vira sintoma na depressão, porque se torna intenso e duradouro, e traz um sofrimento, traz uma perda no funcionamento da pessoa, seja no trabalho, seja na vida familiar, em todos os contextos. Os sentimentos, por exemplo, de infelicidade são mais persistentes e intensos na depressão. E, por exemplo, o sentimento de vazio e perda. No luto, o mundo parece pobre e vazio, ao passo que na depressão a pessoa se sente pobre e vazia. E na depressão pode ter também pensamento suicida, planejamento suicida, e que requer que alguém ou que a própria pessoa tenha consciência que não está bem, e aí sim procurar um profissional de saúde para ser feito um diagnóstico, para ser feito um tratamento. Então, é muito importante que a gente consiga observar no outro o processo do luto e perceber quando está se tornando intenso aquele sofrimento, aquela dor, aquela tristeza, e que a pessoa está tendo perdas na vida funcional. É muito importante nós ficarmos atentos para esses sinais e procurar ajuda.